Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Salmos 34, verso 14. Eu gosto muito desse verso também. Afaste-se do mal, faça o bem. Você pode escolher isso. Você pode escolher ficar do lado do Senhor. Afaste-se destas tentações que provocam você, a mim, a todos nós, né? A sermos desonestos, mentirosos, né? Insensíveis. Vamos praticar o bem. Como é bom, tinha um professor, Orlando Ritter, uma homenagem póstuma a ele, professoraço, tempo de teologia, um educador, líder de faculdade de pedagogia, um homem fantástico. Ele dizia, é bom ser bom. Ele tinha essa frase, ele gostava de frases de efeito, é bom ser bom. E Deus, um dia eu vou preparar um sermão sobre essa questão da bondade de Deus. Deus deseja que sejamos como Ele. Quando Ele vai definir entre bodes e ovelhas, capítulo 25 de Mateus, ele diz assim, vocês não me deram de comer, vocês não me visitaram, vocês não me... Não. Como é que vocês querem que eu haja? Reconheça vocês. Vamos desligar aqui o telefone que eu não coloquei. Vamos colocar aqui para não atrapalhar. Muito bem. Mas essa bondade é importante. Vocês não foram bondosos. Porque quando você deixa de dar comida para quem tem fome, você não deu comida para mim. Que lindo, né? Que mensagem extraordinária a gente encontra. Essa é a palavra de Deus, né? E busque a paz com perseverança. Não desista de buscar a paz. É lindo. Palavra de Deus, esse é o programa Reavivados. A gente está aqui todos os dias com um capítulo da Bíblia. E quando acabar toda a leitura da Bíblia, a gente volta para o Gênesis e assim a gente não para de ler a Bíblia Sagrada. E você pode ver o programa através do YouTube, se você não está no YouTube, né? Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Vale a pena e compartilhe o programa, copie o link, passe para as suas listas de transmissão. Também estamos no NT Play, no Deezer, no Spotify, para você ouvir. Nós temos os Anjos da Esperança que nos apoiam financeiramente, que nos ajudam a oferecermos materiais como este aqui, esta revista recente aqui da Novo Tempo, estudando 8 mulheres com suas vidas inspiradoras, marcadas pela fé. Não é um livro, não é uma revista para mulheres, é para todos que querem conhecer esta visão muito bacana da fé através dessas 8 mulheres. Você quer a revista? Está aqui, é de graça. Número telefônico, pode ligar, dar seu endereço, nome, você vai receber onde você quiser. Tá bom? Pelo correio. E os Anjos da Esperança fazem isso como uma maneira de gratidão a Deus. Há histórias lindas de pessoas que são convertidas a Cristo. Estavam lá no mundo das drogas, estavam lá e de repente com uma mensagem, uma música e tal, uma palavra, enxergaram a Deus. É maravilhoso isso. Quer se tornar um Anjo da Esperança? Está aqui. É bem simples. Só ligar para lá e obter a sua informação. Nós vamos começar um novo bloco aqui, uma criança incrível, eu dei esse nome aqui, uma criança incrível, e é de fato, vamos falar sobre Sansão, os planos que Deus tinha para Sansão. Deus tem planos lindos para a gente, hein? Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. A gente sempre fala aqui para identificar, e essa segunda parte a gente vai direto no texto bíblico, né? Alguém uma vez disse assim, pastor, eu tenho que usar todo o tempo para o texto bíblico. Esse é um programa de TV, então a gente tem que dar as informações, orientações, tem gente assistindo pela primeira vez. Desculpe, tem gente assistindo pela primeira vez,
precisa saber dos cursos e tal. Você ouve uma vez o curso, ouve outra, de repente, eu vou fazer o curso. Então é bom a gente sempre repetir aqui. Nós temos aí 15 minutos e meio aí para a gente poder passar e às vezes a gente passa um pouquinho, né? Para passar a palavra de Deus, um capítulo por dia, maravilhoso. E a gente entra aqui num blocão de Sansão. Vamos aí estudar alguns capítulos deste juiz de Israel. Capítulo 13, então, eu dei o título Uma Criança Incrível. Capítulo 13 fala de como sua mãe ficaria grávida, porque ela não podia ter filhos. Vem o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus, né? O homem de Deus, como é chamado aqui também. Fala uma vez com ela, o marido diz, não, temos que marcar outra visita do anjo, que o anjo apareceu e agora ela chamou o marido e tal, e ele não tinha muita noção de quem é que estava falando com ele. Depois ele disse, uau, falamos com Deus, então era o próprio Cristo aqui. Como é que nós devemos educá-lo? Como é que nós vamos fazer isso? Eles tiveram um diálogo muito legal com o anjo, né, que deu com o Senhor, né, que deu várias dicas aqui. Eles fizeram um sacrifício, tal e coisa, e o anjo nunca mais apareceu. Sansão nasceu e termina aqui o capítulo 13 falando que o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, né? Em outros lugares eram os filisteus. O negócio ali de Sansão eram os filisteus. Então, vamos lá, vamos passar aqui alguns versos para a gente tirar algumas lições. Começa, tendo os filhos de Israel tornar... essa frase eu disse que ia aparecer várias vezes, mas toda vez que a gente lê, a gente se sente triste, porque reflete um pouco a nossa vida também. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Lá atrás, 18, 28, agora 40 anos nas mãos dos filisteus. Os filisteus arrasaram, né? Davi deu um pouco de jeito neles aí. Foram difíceis, os filisteus foram difíceis e Israel nunca conseguiu aquela área, né? Por problemas de Israel mesmo. Aquela área e outras áreas que Deus disse, olha, não, vão lá, destruam todos. E algumas eles destruíram-se, não tirando as pessoas daquela área, usando-as como escravas, depois se casando com elas, porque tinha sempre umas meninas bonitas lá, que atraíam os rapazes bonitos daqui, e meninas bonitas de Israel que eram atraídas e atraíam rapazes do outro lado. E aí a coisa você já sabe como é que é, né? Gideão não tinha lá uma mulher cananita, não teve um filho com ela. Nós vimos e falamos de Abimeleque, que era filho dessa mulher. Está aí, confusões e mais confusões. Então, de novo, eles estavam debaixo dos filisteus. E Deus preparou um homem para que pudesse ser o juiz, para que pudesse auxiliar, orientar o seu povo. E ele foi buscar uma família estéril. Os pais não podiam ter filhos. Que não menciona se era o problema com a mulher ou não. Havia um homem de Zorá, não é? Esta cidade, eu vou colocar meu mapinha aqui para ficar mais daqui. Sansão fica aqui embaixo. Zorá, entre Dan e Judá, lá embaixo no sul. Então, um homem de Zorá, da linhagem de Dan, então era dentro da terra de Dan, mas é bem ali na divisa, mas pendendo mais para Dan. Um homem chamado Manoá, cuja mulher era estéril, então não podia ter filhos. E um anjo do Senhor, que é o Cristo, se apareceu diante dela e disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho. Verso 3. Porém conceberás e darás à luz um filho. Isso é o maior presente que uma mulher podia receber. Melhor do que um cartão de crédito. Você que é estéril vai ser mãe. Porque era uma honra ter filhos. Era importante ter filhos para a família. A sequência era importante para Deus, né? Eles olhavam Deus que vai abençoar a família com filhos. Vai abençoar a família com filhos. Então, você vai ter um filho e eu vou lhe dar alguns conselhos.
E ele dá vários conselhos aqui, o Senhor dá vários conselhos. Diz assim, agora, pois, guarda-te. Você vai ser mãe de alguém muito importante. Não beba vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas. Olha uma relação interessante. Quando você está grávida, quando um casal está grávido, você não deve comer coisas que não sejam boas para a criança. Agora, se a preocupação aqui dele é não beba bebida forte, alcoolizada, fermentada. Se você está grávida e continua bebendo bebida alcoólica, etilizada, você está prejudicando o feto. Você está prejudicando a criança que está lá dentro. Muito sério. E quando ele diz assim, não coma coisas imundas, não coma, importante que você come o que você bebe para a criança que está lá dentro. E fumar então, nossa, isso é, você está praticando, não vou dizer um assassinato, que é uma palavra muito forte, mas você está prejudicando tremendamente a saúde da criança que vai nascer. Crianças nascem comprometidíssimas com pulmão, com respiração, essas coisas. Para mães fumantes, ou, tá bom, eu parei de fumar, mas o meu marido, o pai, fuma, e eu estou com ele constantemente, é hora de parar. Tudo vai contribuir para o desenvolvimento da criança. Ele diz assim, olha, essa é uma importante coisa, que acontece lá dentro, vai dar saúde ou não para a criança. Então, nada de bebida forte, de vinho, e não coma coisas imundas. O verso 5 diz assim, porque eis que tu conceberás, darás à luz um filho cuja cabeça não passará navalha. Então ele está pedindo aqui que ele tenha a consagração, o voto de nazireu. Não passava navalha na cabeça do nazireu, era um compromisso com Deus. Era uma dedicação a Deus. Alguém de cabelo comprido, olha lá. E bem comprido, né? O tempo vai passando. Esse é consagrado, será nazireu o menino, verso 5, consagrado a Deus desde o ventre da mãe, desde o ventre da mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Percebe uma semelhança aí de Maria recebendo o anjo do Senhor, aí não era o Cristo, não é? Mas o anjo do Senhor dizendo assim, olha, agraciada, você vai ser filha. Você vai receber um filho e ele vai livrar o povo também. É a mesma coisa, é libertador. É uma imagem do Messias aqui. Então a mulher foi ao seu marido e disse assim, um homem de Deus, ela não sabia exatamente, um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a um anjo de Deus, era um ser que eu nunca tinha visto, né? Não lhe perguntei de onde ele era, não perguntei qual era o seu nome, olha, não perguntei nada, eu só fiquei assim e ele me disse para não beber, não comer coisa imunda, porque vai nascer um menino nazireu, eu vou ser mãe, você vai ser pai de um menino nazireu. Esse não nasceu do Espírito Santo, né? Como Jesus. Os pais tiveram a sua função. Então, Manoá orou ao Senhor e disse, meu Senhor, verso 8, meu Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine. Aqui ele não duvidou da mulher, ele só queria mais. Se vai ser nazireu, que venha nos instruir, que vai livrar o povo dos filisteus, que venha falar com a gente, para nos dar orientação, porque o que nós vamos fazer aqui? Estamos perdidos, precisamos da orientação de Deus para educar a criança. Nos ensina o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo veio de novo à sua mulher. Quando ela estava sentada no campo, mas ele não estava com a sua mulher. A mulher se apressou, falou para o marido, ele veio e houve o diálogo do anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus, com esse homem. Então, começa a conversa. Manoá diz assim, és tu o que falas ou falaste a esta mulher? Ele respondeu, sim, sou eu. E quando essas palavras vão se cumprir, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Então, ela tinha ouvido, a esposa tinha ouvido que ele seria o libertador de Israel. E como ele deveria ser educado.
como? Essa é a pergunta que todo pai deveria fazer constantemente. Como educar meu filho para que ele seja um libertador? Para que ele seja Jesus para as pessoas? Como educar a criança? Eu não vou aqui falar muitas coisas, mas eu quero dizer uma delas. Ele precisa ver Jesus em você, que é pai ou mãe. Esse é o maior segredo. Como você vai para a igreja, se assenta, quando você dizima, como você guarda o dia do Senhor, como você faz os seus negócios, como você come, o que você come, você está ensinando. A semente vai sendo jogada, o que você vê, o que você toca. Meu pai falava muitos palavrões e eu achava aquilo maravilhoso. Palavrões eufônicos, né? E eu queria repeti-los. E ele dizia, não vai repetir, não vai falar palavrão. Isso é muito feio. Mas ele falava. Meu exemplo, não adiantava ele dizer não fale palavrão. Mas ele falava, ele estava me ensinando falando. Ele não me ensinava dizendo não fale. Ele fumava. Muito. Morreu por causa do cigarro. Câncer, em tudo quanto é parte do corpo. Começando no pulmão. E eu queria fumar porque eu achava bonito. Segurar aí o tubo nicotífero, né? Soltar aquela fumaça, os dedos. Meu pai fazia assim com os dedos, achava aquilo elegante. E eu queria fumar. E um dia eu cortei lá, tem uma plantinha que se você corta assim, é chuchu, né? Corta o cabinho seco, tem uns furinhos, você acende lá, sai fumaça. E ele me viu, me deu uma surra, ele quer fumar, come um cigarro. Ele me deu um cigarro para comer. Mas não adiantava ele dizer para mim, não faça o que eu faço, faça o que eu digo, não tem como fazer isso. Os pais deviam estar preocupados sempre no que eles fazem. Se eles gritam em casa, brigam, isso é influenciar. A criança vai aprender a fazer isso. A gente é um retrato e os pais aqui perguntam como é que nós vamos educá-lo. Então, não dê bebida, né? Não faça nada disso. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um holocausto, eu vou prestar uma homenagem a você e nessa queima dessa oferta do cabrito e das ofertas de manjares, este ser maravilhoso que é o Senhor Jesus, desapareceu com ele, subiu aos céus e nunca mais voltou. E aí Manoá diz assim, mulher, verso 12, certamente morreremos porque vimos a Deus, Deus veio aqui. E ela disse assim, não, se para morrer era para morrer enquanto ele estava aqui, mas vamos fazer tudo o que ele disse. Depois deu à luz, verso 24, a mulher, sua mulher, não dá o nome dela aqui, à luz o filho, ele chamou Sansão, o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Maravilha, escolhido, desde o ventre da mãe. E aqui já dá um versinho dizendo que o Senhor o incitou a olhar para os filisteus, já numa certa idade, para que ele pudesse fazer alguma coisa, planejar alguma coisa com o Senhor, para tirar esse jugo dos filisteus contra o seu povo. A história vai continuar. Tem o casamento de Sansão, não foi o melhor. O próprio Sansão deu um péssimo exemplo. E a gente vai saber isso amanhã. Tá bom? Então, amanhã temos um novo encontro. A continuação da história de Sansão. Vamos aprender lições amanhã, hein? Mais lições. Que Deus possa abençoar você, perguntar sempre, como é que eu educo meu filho? Seus filhos são grandes? Como é que eu sou Jesus para as pessoas? Porque é a mesma coisa. Vamos orar? Pai querido, nós temos uma tarefa muito grande, sermos Jesus para as pessoas. Se temos filhos, que eles possam encontrar em nós um grande exemplo para seguir. Se nós queremos que eles trilhem um caminho correto, a Canaã celestial, que possamos também estar nesta estrada, nesta senda, nesse caminho. Para que juntos, através do nosso exemplo, eles possam nos seguir e perceber que Jesus habita em nosso coração. Isso serve para o marido e a esposa também. Sejamos Jesus para nosso cônjuge, para todos que estão ao nosso redor. Em nome dele, amém. Segue o programa, a gente volta amanhã com esta sequência da história de Sansão. Até lá. O que você pensaria de um professor universitário que nunca estudou? Ou de um engenheiro que não fez engenharia? De um médico que não fez medicina? Ou mesmo de um motorista que nunca aprendeu a dirigir? Creio que você desconfiaria de alguém que se propõe a fazer uma tarefa sem ter a preparação adequada para ela.
Pois bem, existe uma tarefa extremamente importante que exige muito preparo, mas que geralmente é negligenciada. Me refiro da tarefa da criação dos filhos. Infelizmente, não são raros os casos de falta de planejamento para a chegada de uma criança. Muitos pais são pegos de surpresa com a gravidez e muitos filhos nascem em um contexto indesejado. E além dos problemas financeiros, o maior prejuízo é quando não existe um conhecimento por parte dos pais em relação aos mecanismos certos para a educação. Alguns fazem o que acham certo, mas por causa da ignorância, apenas repetem os erros adquiridos em sua própria criação, dando continuidade a um ciclo de problemas familiares. E assim, continuamos a ter pais despreparados, construindo famílias desestruturadas, gerando filhos traumatizados. No capítulo 13 do livro de Juízes, encontramos um bom exemplo de pais que se prepararam para a educação de seu filho. O texto conta a história de uma mulher estéril que recebeu de Deus a promessa de ter um filho. Esse menino seria o futuro libertador de Israel. Porém, para que o menino se tornasse um grande homem, ele dependeria de grandes pais. Para ajudá-los, Deus enviou instruções primeiramente para a mãe sobre o estilo de vida que o menino deveria seguir. Logo em seguida, encontramos a preocupação do pai Manoá pedindo a Deus as instruções também. No verso 13 lemos: Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. O que o capítulo 13 de Juízes nos mostra é que nos bastidores da vida de um grande líder encontramos grandes pais. A psicologia ensina que as crianças aprendem por imitação. O que elas veem, elas fazem, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, você que é pai ou mãe, diante do que refletimos hoje, que tipo de pessoa seu filho será se ele se espelhar em você?